Então a gente está no capítulo adiante. E aí dá continuamento. Irmã, a senhora tem alguma coisa para nos dizer sobre a palavra que nós disse? Sim. Isso. Então hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade. A gente vai falar sobre o espírito mundânico e o espírito de Deus. Por exemplo, a gente vive uma carne. Isso que nós estamos vivendo aqui é carne, o corpo. Os que nos conduz é o Espírito. Então existe o Espírito Santo de Deus, naqueles que são de Deus, e existe o Espírito maligno daqueles que não são de Deus. Né? Assim, vamos supor, nós todos somos nascidos de Deus. Nós todos somos nascidos de Deus. Mas, pela nossa conduta, pelo nosso coração, nós escolhemos o Espírito que vai viver com nós para o resto da vida, entendeu? Às vezes, assim, existe até a reencarnação, né? A reencarnação do Espírito, por exemplo, do Espírito. Às vezes um Espírito, uma pessoa sofreu demais, uma pessoa que não teve paz, né? Através de muita luta aqui, não teve paz, não teve sossego, morre. Aí o espírito daquela pessoa, quando não tem a paz, reencarna. Às vezes, no ser humano que tem esses defeitos, né? Um ser humano que não tem um coração, que não tem compromisso com Deus. Um ser humano rebelde, um ser humano que deixou Deus de lado para viver a sua rebeldia, né? E às vezes existe o espírito do bem que reencarna para fazer o bem. Então a gente vai falar sobre o espírito. Por exemplo, irmã, o que é Deus? O que é Deus para a senhora? Isto, aleluia. Deus é o seguinte, irmã. Deus é amor. Entendeu? Deus é amor. A promessa de Deus, quando Deus fez o mundo e fez a terra e prometeu para nós, porque vocês já ouviram falar sobre a promessa de Deus, né? Então a promessa de Deus era nós viver no paraíso. No paraíso que o texto sagrado fala que Adão e Eva um dia viveu no paraíso, né? Então a promessa de Deus era nós viver no paraíso. O paraíso ele pode existir aqui na terra. Mas então o maligno veio com o seu espírito maligno para atrapalhar esse paraíso. Por exemplo, Deus é amor. Deus é o seguinte, Deus é você viver em união com o próximo, com o seu irmão. O irmão que eu falo é o próximo. Considerar o próximo, ajudar o próximo, né? Estender a mão para o próximo, não importa quem seja, não importa, por exemplo, eu não conheço. Aí, por exemplo, a pessoa quando tem um espírito rebelde, quando é um espírito rebelde, um espírito maligno, e não enxerga isso porque veste nas trevas e não enxerga isso, por exemplo, tem alguém ali e fala, eu não vou estender a mão para esse tal não, que eu não sei quem é, vou levar esse cara para minha casa, eu não sei quem é, então ele é rebelde e está botando aquele que está ali rebelde também. Esse rebelde é um espírito maligno. O espírito de Deus já é ao contrário. Por exemplo, o ser humano está ali. Eu estou precisando de uma força, estou precisando de uma ajuda, estou precisando disso. Irmã, toma a mão. Já estende a mão, já ajuda do jeito que for. Não importa quem seja. Então, esse é o espírito de Deus. Então, irmã, abra sua Bíblia em aos Romanos, e capítulo 8 adiante. Aos Romanos, capítulo 8 adiante. Aleluia. Já abriu sua Bíblia? Porém, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não existe condenação. Ele não é condenado. Né? Ele não é condenado aqui na terra, não é condenado porque ele está salvo, irmão. Ele está salvo. Não é, por exemplo, eu vou morrer, aí eu vou ser salvo. Portanto, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina. Presta atenção.
Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos seguindo adiante. Segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Que não anda segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. Então, aqueles que não andam segundo a carne é você ter o desejo. A carne é você ter o espírito do mundo. Por exemplo, você tem ambição, você tudo é dinheiro, né? Eu sou isso. Vamos supor, assim, eu estou dizendo um exemplo. Não estou dizendo, por exemplo, é você dizer, eu sou um doutor. Não estou falando assim. Eu estou dizendo para dar um exemplo. Eu sou um doutor, eu sou rico, eu tenho um carro, eu frequento as maiores boates, eu frequento as maiores faculdades, eu frequento a televisão, eu frequento isso, eu sou um ator de televisão, eu sou aquilo. Então, esse espírito é um espírito mundano. Então, aquela pessoa que está ali, ele tem um espírito mundano. Eu vou dar um exemplo. Essas pessoas que eu disse, eu não estou dizendo assim, bom, aleluia, eu estou dando um ensinamento, porque eu estou falando isso aqui, e isso, às vezes muitas pessoas vão ver esse ensinamento, e às vezes vão ficar falando, mas falou tal ali, falou isso, falou aquilo. Não! Eu estou dando um ensinamento até para você mesmo, às vezes você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, eu estou pronto para te ajudar. Então, essas pessoas, eles não têm o Espírito de Deus, eles têm um espírito mundano. Essas pessoas, vamos supor, essas pessoas, eles são perseguidos, eles são humilhados pelo seu próprio companheiro, eles são, entendeu? Eles não têm paz, eles não têm sossego, porque o espírito mundano não deixa eles ter paz. Entendeu? Eles conhecem Deus. Às vezes a pessoa é tão rica que vai em Jerusalém, entendeu? Conhece toda a vida de Jesus, mas olha, você conhecer uma coisa, irmão. Agora você entender, você ter Jesus, você seguir Jesus, você ser um servo de Jesus, você amar Jesus, é outra coisa, irmão. Você ter o Espírito de Jesus é outra coisa. Irmão, por exemplo, aquelas pessoas que têm o Espírito de Jesus, eu vou dizer, aquelas pessoas que têm o Espírito de Deus, as pessoas de Deus, eu vou dizer o que elas são. Ó, elas são perseguidas, tudo que acontece no mundo é elas, entendeu? Tudo que acontece, elas são perseguidas, tudo que acontece no mundo é elas são chicoteadas, né? O mundo virado do jeito que está, às vezes você não pode sair na rua e ninguém vê as coisas do mal. Por exemplo, as pessoas focam a visão em cima daqueles que são de Deus. Por que acontece isso? Porque eles são de Deus. Porque eles são de Deus, eles são uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está ali para ajudar. E o espírito mundano não suporta isso. Não suporta isso. O espírito mundano quer com todo jeito abalar o justo. Mas aquele que tem a palavra de Deus, nada lhe abala. Aleluia. Irmão, a gente continua a palavra. Em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito é de vida. Aí, tá vendo? A Bíblia nos fala. Ó, eu vou repetir para você que está assistindo. A gente está em Romanos, abra sua Bíblia, em Romanos, e capítulo 8 adiante. Romanos, capítulo 8 adiante. Né? E livrou da lei do pecado. Porque a lei do Espírito é vida. Ó, a Bíblia fala, porque a lei do Espírito é de vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Porque a lei do Espírito é vida. Porque em Cristo Jesus livrou ele do pecado. O pecado, irmão, o pecado é isso tudo que eu te disse. É cobiça, é você dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, bota na sua cabeça, irmão. Ninguém está aqui para agredir ninguém. A gente está para ajudar. Irmão, você sabe quantos membros que a nossa igreja, a sede da nossa igreja, em Fátima, em Tocantins, tem? Uma igreja que já existe há 12 anos, mas uma igreja que está dando o andamento agora. Você sabe quantos membros? Tem 187 membros que frequenta, que nos ajuda, que sai pelo mundo. Pastor, sabe quantos pastores que eu formei na sede? Sabe quantos pastores que eu formei na sede? Aleluia, a graça do Senhor Jesus,
a gente já estão com 39 pastores formados na nossa igreja, aleluia. É uma igreja que não é conhecida, é uma igreja que tem a sede, mas é uma igreja pequena, uma igreja que está formando os pastores estão saindo agora com ela agora. É uma igreja que, entendeu? É uma igreja pequena, não é uma igreja conhecida. Por exemplo, você vai até, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Não viu falar que é uma igreja que não é conhecida. A gente luta para levar o conhecimento a ela. Aleluia. Então, vamos continuar. Semelhante da carne e do pecado. A lei, visto como estava enferma pela a carne, Deus, enviado a seu Filho em pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei, segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo aos Espíritos, para as coisas do Espírito. Por exemplo, aqueles que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Se inclinam para, por exemplo, por isso que o mundo é virado. Por isso que o mundo é virado. Você liga a televisão, você liga a internet, só vê violência. É por causa disso. É porque aqueles que são segundo a carne, eles se inclinam para a coisa da carne. Agora, aqueles que são segundo ao Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito Santo de Deus, que é a coisa certa. Aleluia. Irmão, fica de pé para a gente fazer uma oração. E antes de tudo, eu quero agradecer a pessoa que nos ligou, que nos deu os apoios e que caminhou com nós diante dessa jornada. Então eu quero agradecer a essas pessoas, porque é umas pessoas que vê a nossa luta, vê o nosso trabalho e estão com nós. Espírito Santo de Deus, diante de Ti, nesse culto, eu venho a Te clamar, meu Pai, a Te invocar. Porque eu acho que eu posso Te clamar e Te invocar, meu Pai. Porque há 12 anos atrás, quando eu batizei com o Teu Espírito Santo, mas batizado mesmo com o Teu Espírito Santo, naquele dia eu falei, nunca mais eu te abandono, meu Pai. E a nossa parceria, a nossa aliança foi tão grande que hoje a gente estamos juntos até hoje. Aleluia. E eu agradeço a cada dia que passa a Ti por ter me dado essa confiança, meu Pai. Então eu me sinto honrado, elogiado e me sinto íntimo de Ti a Te invocar, meu Pai, a Te pedir ao Senhor. Levanta os teus olhos, a tua mão, e vá a cada filho teu, meu Pai, que está agora, seja onde for, meu Pai, precisando do teu apoio, precisando da tua ajuda, meu Pai. Porque às vezes não tem a força para sair de baixo, meu Pai. E está ali dominado pelo maligno, meu Pai. Mas o Senhor, com teu poder, que é imenso, e com teu coração, que não é só brasileiro, mas sim do universo inteiro, do mundo inteiro, vá a cada hospitais, meu Pai. Vá a cada hospitais, estendendo a mão para aquele que está gritando, gemendo de dor, meu Pai. E não tem aonde correr, não tem a quem correr, meu Pai. Às vezes, até os profissionais que estão ali para nos ajudar, já não sabem mais o que fazer, meu Pai. Porque está vivendo diante do verdadeiro inferno. Porque não conhece a tua palavra. Porque não teve a sabedoria de joelhar o teu joelho no chão, diante de Ti e se humilhar, meu Pai. E falar, o Senhor é tudo aquilo que a gente precisa no mundo.
para ser o verdadeiro herói, meu Pai. Vá até a cadeia, visitar aqueles que estão atrás das grades, meu Pai. Aqueles que estão ali sofrendo, sem ver o mundo. Aqueles que estão tendo uma escola, meu Pai, por crime. E não tem a força para poder sair dali, meu Pai. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, tem a força e o poder, meu Pai, de visitá-lo e de tirá-lo e de botá-lo dentro da tua casa, meu Pai. Aleluia. Porque um dia o Senhor teve o poder de me levantar, de me tirar da unha do demônio, meu Pai, do pecado. E hoje o Senhor levantou esse servo, meu Pai. Aleluia. Espírito Santo, não vá estender as tuas mãos a cada um daqueles que às vezes não tem um alimento, não tem uma comida para dar para os teus filhos, meu Pai. E ele clama olhando para o alto: meu Deus, o que eu fiz? Mas o Senhor, meu Pai, que está junto comigo nessa jornada, meu Pai, vá e estenda a tua mão, meu Pai. E Espírito Santo, vá em todos aqueles que se acham que é alguma coisa, meu Pai, mas não tem a sabedoria para entender. Alguma coisa é o Senhor, meu Pai. O Senhor que é o Deus de Israel, aquele que a gente serve, aquele que a gente tem a graça e tem a honra de poder lhe servir, meu Pai. Aleluia. Irmão, e desde já eu te agradeço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, irmão, para vocês que está agora, está nos assistindo na internet, quando eu me apresentei para vocês, com a igreja, Deus existe, uma igreja que está começando agora, vocês devem ter visto uma coisa. Vocês reparou que atrás de mim aqui tem um quadro. Aqui, tá vendo? Atrás de mim tem um quadro. Nesse quadro, aqui tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui os seus discípulos. Então você deve estar se perguntando, mas vamos supor, essa igreja é uma igreja evangélica. É uma igreja evangélica. É uma igreja de crente. Não, não é uma igreja de crente, irmão. É uma igreja evangélica. É uma igreja cristã. Uma igreja nova que a gente está fazendo. Porque se você entrar numa igreja de evangélica, de crente, você não vê um quadro assim, né? Já coordena. Sabe por que não vê? Porque fala, está adorando o quadro. Então a nossa igreja é uma igreja cristã. É uma igreja que a doutrina da igreja nossa é levar Jesus Cristo a Deus ao mundo inteiro. Não ficar falando, né? Falando, o irmão é isso, o irmão é aquilo. Não. Aqui a nossa parceria é igual. Nós somos igual. Seja quem for, nós somos igual. Então não existe preconceito dentro da nossa igreja, não. A nossa igreja é igual. Então, o irmão é através do... Ninguém aqui na igreja não força ninguém a fazer nada. O irmão faz aquilo que o coração pede. Se o coração pedir a Deus, ele vai servir a Deus. Se o coração não pedir a Deus, paciência. A gente não pode fazer nada. Irmão, a gente vai estar batizando agora. A gente vai estar batizando nas águas. A irmã Judite nos cedeu. Ela tem uma chácara para sair da Paneirópolis. Então lá ela tem um lago. Então ela quis, o batismo vai ser na chácara dela. Então o batismo vai ser dia 25 do mês que vem.
dia 25 do mês que vem. Então, a gente já está com a lista dos que vão ser batizados. A gente já está com a lista dos que vão ser batizados. Deixa eu pegar a lista aqui. Daqueles que preparou o batismo, já preparou há muito tempo atrás para o batismo, né? Então, os que vão ser batizados, a gente já vão estar com 35 pessoas que vão ser batizadas nas águas, né? Vão vir gente do Tocantins e vão vir gente de Goiás que vai ser batizado nas águas. Então, irmão e irmã, você que vai ser batizado, você já se prepara, né? Você leva uma roupa, não vá com a roupa transparente, não. Você vá com uma roupa preta. Porque quando você cair na água, então você vai com a roupa transparente, então você vai ficar um pouco ruim, né? Leva a câmera para você filmar, leva tudo, o batismo, para ser batizado, né? Irmão, a gente vem com essa luta já há muito tempo, levando o evangélico, pregando o evangélico. E a gente fez um site da igreja, a irmã Maria mexeu com essas coisas, fez um site na igreja, porque as irmãs têm me ajudado demais. As irmãs têm me ajudado demais. Porque se não fosse pela irmã Judite, pela irmã Maria, pela irmã Creuza, o irmão Jorge, o pastor Levi, então se não fosse por esses que estão estendendo a mão por nós não estariam aqui agora não. Né? Não estaria aqui agora não. Então, irmã, a irmã abriu o site, deu essa ideia, a irmã Judite, mas a irmã Maria deu essa ideia pra gente, sempre que a gente for pregar, tirar uns dias da semana, a gente for fazer um cultinho, a gente filmar alguma coisa e botar na internet para levar para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então ela deixou ali um telefone. Então a gente foi imensa as ligações que a gente recebeu, nos dando apoio, nos apoiando, e temos o interesse as mensagens. Então eu quero agradecer essas pessoas e quero deixar bem claro, irmão, se você está afim de nos ajudar, de nos estender a mão, aqueles que têm o Espírito de Deus, que não conhece, às vezes não conhece, é difícil, às vezes não conhece porque a igreja de Deus existe, é uma igreja pequena, uma igreja que não é conhecida, uma igreja que já está se destacando agora. Porque a igreja, ela é pequena, é uma igreja que não tem em todos os cantos, é uma igreja que ninguém conhece, não é uma igreja famosa, é uma igreja que já está no mundo inteiro. É uma igreja que está começando agora. Então você que tem